O que há depois da morte? A morte é o fim ou apenas o começo de algo novo? São questões que fascinam a humanidade desde o início dos tempos. Neste vídeo, exploraremos a hipótese de que a morte é uma ilusão e que a vida continua após a morte. Conheça os testemunhos e teorias que sugerem que a vida transcende o corpo e que a nossa existência é eterna. Se você quer saber mais sobre esse assunto, não perca esse vídeo. Se quieres seguir explorando temas espirituais de reflexión, suscríbete a nuestro canal para no perderte nuestros próximos vídeos. En esta ocasión, me sumerjo em el tema de la muerte, um tema que ha fascinado aterrorizado a la humanidade desde o princípio dos tempos. Uma das questões mais antigas e persistentes da humanidade é o que acontece após a morte. Uma pergunta que continua sem resposta. No entanto, nos últimos anos, a ciência lançou uma nova luz sobre este tema. Vários estudos mostraram que a consciência humana não desaparece quando o corpo morre. Na verdade, alguns cientistas acreditam que a morte é na verdade uma ilusão, uma fronteira que não existe no sentido físico, mas é uma percepção subjetiva que está em nossa mente. De acordo com a física quântica, tudo no universo é feito de partículas subatômicas. Essas partículas são energia, e a energia é indestrutível. A energia simplesmente muda de forma. Então, quando morremos, nossa energia apenas muda de forma em vez de desaparecer. A energia de nosso corpo e nossa consciência são simplesmente liberadas e passam a fazer parte do universo de uma nova maneira. Além da ciência, muitas pessoas relataram experiências de quase morte, TQMS, nas quais experimentaram a separação do corpo físico e aumentaram a consciência de seus arredores. Nas EQMS, muitas pessoas relatam ter visto seus entes queridos falecidos, vendo a luz no fim do túnel e tendo um grande sentimento de paz e amor. Essas experiências levaram muitas pessoas a acreditar que existe vida após a morte. Outra evidência de vida após a morte é a reencarnação. Muitas culturas têm crenças sobre a reencarnação, incluindo os hindus e os budistas. A evidência anedótica da reencarnação vem de crianças que se lembram de vidas passadas e são capazes de identificar lugares e pessoas que nunca conheceram em sua vida atual. Essas crianças geralmente têm características em sua vida atual que parecem estar relacionadas à vida anterior de que se lembram. Concluindo, embora a morte permaneça um mistério, há evidências científicas crescentes de que ela não é o fim. A energia não é destruída, apenas muda de forma. Experiências de quase morte e reencarnação também indicam que a consciência pode continuar depois que o corpo morre. A morte pode ser uma ilusão que nossa mente criou durante a vida. Então, em última análise, podemos acreditar que a morte não é o fim de nossa existência, mas simplesmente uma transição para um novo modo de vida. Agora, se a consciência continua após a morte, o que acontece com ela durante o processo de transição? Muitas teorias sugerem que nossa consciência viaja por diferentes planos ou dimensões após a morte física. Algumas culturas acreditam no conceito do bardo, um estado de existência intermediária entre a morte e o renascimento no qual a consciência experimenta diferentes estados de consciência. A filosofia egípcia antiga também tinha um conceito semelhante, conhecido como julgamento de Osíris, no qual a consciência é julgada pelos deuses e recebe um novo destino ou caminho. Além disso, muitas pessoas que tiveram EQMS relatam visitar diferentes reinos ou dimensões, geralmente descritos como um lugar de amor incondicional e conexão com o todo. Na verdade, muitas pessoas relatam estar cientes da existência de outros seres ou entidades, bem como da presença de seus entes queridos ou guias espirituais falecidos. Essas experiências podem ser interpretadas de maneiras diferentes, mas sugerem que nossa consciência pode ser capaz de viajar por diferentes planos de existência. Em última análise, a morte pode ser vista como uma oportunidade para nossa consciência se libertar das limitações do corpo físico e se expandir para novas dimensões de existência. Em vez de temer a morte, podemos adotá-la como um aspecto natural de nossa existência e ter uma compreensão maior da interconexão de toda a vida. A morte não é o fim, mas um novo começo em nossa evolução espiritual.
Em suma, a morte não é o fim da consciência, mas uma transição para uma nova forma de existência. Através da energia indestrutível que compõe o nosso ser, podemos viajar por diferentes planos de dimensões e descobrir novos aspectos da existência. A morte é um aspecto natural da vida e pode ser vista como uma oportunidade de crescimento e expansão de nossa consciência. Continuando com o tema, é importante mencionar que em muitas culturas, a reencarnação é considerada uma possibilidade após a morte física. Este conceito sustenta que nossa alma ou essência se move para outro corpo para continuar seu processo evolutivo. De acordo com a reencarnação, cada vida que vivemos faz parte de um ciclo contínuo de aprendizado e crescimento pessoal, no qual nos deparamos com situações e desafios para desenvolver qualidades como compaixão, generosidade, humildade e amor incondicional. Dessa forma, a morte é vista como uma oportunidade de evoluir e transcender por meio de diferentes formas de existência, adquirindo novas perspectivas e sabedoria. No entanto, a reencarnação não implica uma continuação linear da vida, mas um processo multidimensional que pode incluir diferentes planos ou horizontes de existência, nos quais se adquirem experiências e aprendizados. Em suma, a reencarnação é apenas uma das possibilidades que surgem em torno da vida após a morte. A verdade é que as diferentes experiências descritas por quem teve uma EQM ou outros encontros com o transcendental sugerem que nossa consciência pode transitar por diferentes planos de existência, alguns dos quais podem incluir a reencarnação. O importante é estar aberto para explorar essas possibilidades e desenvolver uma compreensão mais ampla e profunda de nossa existência e propósito no universo. Continuando com o tema da vida após a morte, é importante considerar a conexão com nossos entes queridos que têm falecido. Muitas pessoas relatam sentir a presença de seus entes queridos falecidos, e algumas afirmam ter recebido mensagens ou sinais deles. Esse fenômeno sugere que pode haver uma continuação da alma ou consciência além do corpo físico. Além disso, as experiências de quase-morte, EQMS, oferecem percepções intrigantes sobre a possibilidade de vida após a morte. Muitos indivíduos que tiveram EQMS relatam ter encontrado uma luz brilhante ou um túnel, sentindo uma sensação de paz e amor e encontrando entes queridos falecidos ou seres espirituais. Essas experiências não podem ser explicadas pela ciência convencional e sugerem que a consciência pode sobreviver após a morte e transcender as limitações físicas. Embora essas experiências não ofereçam provas concretas de vida após a morte, elas fornecem testemunhos instigantes que nos convidam a considerar a possibilidade de existência além de nossos corpos físicos. Cabe a cada indivíduo explorar suas próprias crenças e experiências, e cultivar uma compreensão mais profunda dos mistérios de nossa existência. Continuando com a exploração da vida após a morte, é importante considerar como nossa percepção do tempo pode mudar após sairmos do plano físico. O tempo é uma construção humana, baseada em nossa compreensão limitada das leis físicas que regem o universo. No entanto, se a consciência sobrevive além do corpo físico, é lógico que nossa experiência do tempo pode transcender a natureza linear em que o percebemos. Muitas tradições espirituais falam de tempo eterno ou atemporalidade, onde passado, presente e futuro existem em um agora perpétuo. Esse conceito sugere que o propósito da vida, muitas vezes vinculado a momentos e experiências específicas, pode ter uma perspectiva diferente após a morte. Por exemplo, a busca por riqueza material ou status, que pode parecer importante durante nossa vida física, pode perder significado diante de uma maior compreensão de nossa interconexão e nosso lugar no universo. Essa reavaliação de nosso propósito também pode levar a uma maior apreciação pelos momentos e experiências que encontramos durante nossa vida. Em vez de nos concentrarmos em acumular posses ou conquistas materiais, podemos procurar cultivar relacionamentos mais profundos, contribuir para o bem-estar dos outros e encontrar significado nos prazeres simples. Ao explorar a possibilidade de vida após a morte, somos convidados a reconsiderar nossa relação com o tempo e nosso propósito nesta existência. Podemos descobrir que nossas prioridades mudam e que somos atraídos para uma compreensão mais profunda de nossa interconexão e dos mistérios que estão além de nossos corpos físicos.
Continuando com nosso tema sobre a vida após a morte, um aspecto importante a considerar é a noção de que a energia não pode ser destruído, apenas transformado. Esse conceito pode sugerir que, quando nosso corpo físico deixar de existir, nossa consciência poderá continuar a existir em outra forma. Acredita-se que nossa consciência seja composta de energia que flui constantemente e se mistura com a energia do universo. A transição da vida física para a vida após a morte pode ser suave ou turbulenta. Alguns sistemas de crenças sugerem que o estado de nossa consciência no momento da morte pode influenciar muito nossa transição para a vida após a morte. Dívidas ou problemas não resolvidos podem nos manter presos ao reino físico, enquanto uma sensação de paz e aceitação pode nos permitir uma transição suave para o próximo reino. Acredita-se também que nossa consciência pode afetar os campos de energia das pessoas ao nosso redor depois que morremos. Essa noção pode explicar por que algumas pessoas relatam sentir uma presença ou sensação de energia depois que um ente querido faleceu. Embora não haja evidências científicas para apoiar essa ideia, é uma crença comum em muitas tradições espirituais. Ao explorar a ideia de vida após a morte, somos convidados a considerar a fluidez e a interconexão da energia e da consciência. Nosso estado interior de paz e aceitação pode ter uma influência profunda na transição para a vida após a morte e nosso legado no reino físico. Para muitas tradições espirituais, crer em um ser superior pode afetar a experiência que se tem depois da morte. A forma em que uma pessoa vive sua vida pode influenciar na forma em que experimentará a morte e o que vier depois. Algumas crenças sugerem que uma pessoa que vive sua vida em sintonia com uma deidade pode passar por um estado de Diksha ou paraíso na outra vida. Por outro lado, alguém que não vive uma vida espiritual ou que cometeu atos maldosos, pode passar para um estado de sofrimento ou sofrimento. O tamanho da pessoa na vida também pode influenciar sua experiência após a morte. Algumas pessoas acreditam que as pessoas que cumpriram seu propósito na vida têm uma transição mais suave e vivida na próxima vida. No câmbio, uma pessoa que não cumpre seu propósito pode ter uma transição mais complicada e difícil. É importante destacar que para muitas pessoas, estas crenças são sagradas e profundamente pessoal. Independentemente do que alguém acredita sobre a vida após a morte, é importante respeitar as diferentes crenças e práticas espirituais. Em suma, a crença em um ser superior e na tarefa da pessoa na vida pode influenciar a experiência que se tem após a morte. A vida espiritual e o cumprimento de nosso propósito podem afetar a transição para outra vida, de acordo com muitas tradições espirituais. É importante lembrar que cada pessoa tem sua própria crença e prática espiritual, e todas devem ser respeitadas igualmente. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada pela morte e vida após a morte. Não importa qual seja sua crença ou convicção pessoal, esperamos que este vídeo tenha inspirado alguns pensamentos profundos e reflexões significativas. Se você gostou deste vídeo, nós encorajamos você a se inscrever em nosso canal para não perder nossos próximos conteúdos. Vejo vocês no próximo episódio.